Oi, gente. Então, esse é o quarto vídeo para falar sobre planejamento reprodutivo. A gente está conversando sobre os métodos não hormonais e a gente vai conversar um pouquinho sobre o DIU de cobre, temido DIU de cobre. Tantos mitos rondam o DIU de cobre, tantas meninas passando trabalho atrás de alguém que insira DIU de cobre porque elas são desencorajadas por todo e qualquer profissional. É muito complicado, né? Na rede básica do SUS, muitas vezes é uma saga, né, de exames e dificuldades, e ainda assim, aparentemente no SUS é mais fácil do que na rede privada, né, na rede de convênios médicos, porque aí mesmo é que tem toda uma questão de conflito de interesse que leva as mulheres a serem convencidas à inserção de um DIU Mirena, porque assim elas não menstruam. Crentes estão os profissionais que mulher alguma quer menstruar. Lei do engano. As mulheres cada vez mais têm interesse de sentir o próprio corpo, de menstruar, de ciclar, de saber quem são, de utilizar seu ciclo menstrual como uma janela de oportunidade para entender a si próprias. Né? Então, quem viu os outros vídeos estava vendo aqui atrás de mim Montanha Esplêndida, que é um quadro com desenho da anatomia do clitóris. E agora tem um outro quadrinho ali por cima, livre da influência de laboratórios farmacêuticos, né? Quando a gente tem uma prática que está distanciada das propagandas de laboratório, a gente começa a receber mais mulheres buscando outro tipo de atenção, né? Então, as usuárias de DIU de cobre, como eu estava falando, as mulheres que buscam usar DIU de cobre têm dificuldade de acessar esse método, né? Por quê? Porque tem toda essa questão de conflito de interesse, mas tem também uma questão que é fato, né? De aumento de efeitos colaterais, como cólica e fluxo menstrual. Isso é igual para todas as mulheres? Não, não é. Né? Muitas mulheres vão passar muito bem obrigada com o DIU e uma porcentagem delas não vai suportar, uma porcentagem que é pequena, e vai decidir por tirar o DIU, né? Nesse primeiro, até o segundo ano de uso. Precisa colocar sob anestesia o DIU de cobre? Vou falar de algumas questões, né, que chegam para a gente no coletivo ou no consultório. Olha, o tipo de colocação, o jeito que vai ser inserido o DIU é muito dependente de cada profissional, né? Mas uma colocação cuidadosa, principalmente no que se refere ao pinçamento do colo do útero, porque como que é inserido o DIU? O DIU, então, é esse dispositivo. Aqui a gente tem dois modelos. O modelo T de cobre, tamanho normal, T380A, e esse modelo de ferradura, que é o mini. Ó, vejam que ele é um pouquinho menor, tá? Mulheres que têm uma esterometria, o tamanho do útero, deixa eu mostrar aqui, tamanho do útero menor do que 5, tá? Aqui seria como a gente faz a medida do colo do útero. Usando um esterômetro, a gente insere lá através do orifício cervical e faz a medida, tá? Quando esse útero é muito pequenininho, existe uma chance maior de expulsar, né? Então, a utilização do DIU mini pode ser uma opção, tá? Ou depois de ter já expulso uma vez, né? Aí se pode tentar uma segunda vez com um DIU um pouco menor. Então, a inserção ela é feita em consultório. Como no exame ginecológico, e a gente já sabe, né, o coletivo tem promovido essa prática sem perneiras, né? Existem alguns estudos mostrando que o conforto pode ser melhor, o exame é realizado da mesma maneira, inclusive a inserção de DIU, a mulher fica mais confortável, não fica com as pernas elevadas, relaxa a pelve. Então, se faz um exame ginecológico com o uso de um espéculo, né? A própria mulher pode inclusive inserir, ela vai abrir lá, inserir nela própria, vai abrindo e a gente vai chegar até o colo do útero, né? Que já mostrei para vocês, aqui a vulva, a entrada da vagina, né? Útero, trompa, ovário. Aqui lá no fundo da vagina, quando a gente se toca, a gente sente o colo do útero. Tá? Então, com o espéculo, a gente vai conseguir olhar, estou explicando bem explicadinho, a gente vai conseguir olhar o colo do útero, assim, tá? Aqui a gente tá vendo só uma metadinha dele.
para poder mostrar como que é lá por dentro, né, o endométrio. Então, olhando de frente o colo, o que se faz? Que é a parte dolorosa do procedimento é a hora que se pinça, se usa uma pinça comprida para segurar o colo. Esse pinçamento ele pode ser muito doloroso, né? Em que é uma pinça que tem os dentinhos e os dentes, aquilo aperta, ou pode ser feito, e eu falo assim porque alguns profissionais vão ver a gente, a pinça pode servir só para se segurar o colo, para fazer uma tração leve, né, para retificar esse colo e para possibilitar a passagem. Então, isso não precisa ser uma dor descomunal. Eu falo por mim, porque eu inseri DIU e eu desmaiei quando eu inseri DIU. Então, pode ser sim muito doloroso ou pode ser muito suave. Então, isso vai depender. Usar um anti-inflamatório algumas horas antes, né? Tem a possibilidade, inclusive, de fazer uma analgesia com acupuntura, tá? Existem diferentes maneiras de promover relaxamento. Algumas respirações e inspirações no consultório, estar num ambiente onde você se sinta segura, né? E aí, o que se faz? Quando a gente está diante do colo, né? Que é esse finzinho aqui do útero, a gente faz uma esterometria, a gente mede o tamanho e aí a gente vai depois com um tubinho assim e o DIU aqui dentro desse tubinho, podia ter colocado antes, né, para facilitar. E o DIU aqui dentro, esse fiozinho vai estar lá para dentro também. A gente vai, tendo feito a medida, a gente vai inserir lá, tá? Né, e vai soltar ele lá dentro, né? Esse fiozinho dele vai ficar para fora do colo. Em geral, com a umidificação, né, com a secreção, esse fiozinho de algo assim mais endurecido, ele vai ficar bem amolecido e ele vai se dobrar ao redor do colo, tá? Como saber se ele está bem posicionado? É a segunda pergunta, a pergunta mais que a gente mais recebe, assim, né? Precisa fazer ultrassom de quantos em quantos meses? Olha, a gente segue o protocolo do NHS em inglês, né? E segundo esse protocolo, não seria nem necessário fazer ultrassom para avaliar se ele está no lugar ou não. A gente considera que um DIU que está dentro da cavidade uterina está bem posicionado. Eu sei que as mulheres ficam fazendo ultrassom e esse DIU se move, ele está mais para baixo, está mais para cima e vai lá, faz esse procedimento de videohisteroscopia para reposicionar. Se ele não está para baixo do orifício cervical interno, porque tem um orifício externo e tem um que é um pouco mais para cima, se ele não está no canal, ele está bem posicionado. Tá? E como que uma mulher, ela própria, pode saber se o seu DIU está no lugar? A gente, em geral, corta 2 centímetros para baixo do orifício e a gente mostra para a mulher, né? A gente tem no coletivo essa prática de que o interior da vagina de uma mulher deve ser acessível a ela própria. Então ela manipula espéculo, ela aprende a olhar com um espelho, isso diminui a chance dela ser medicalizada, diminui a chance de serem realizados procedimentos que não deveriam ser feitos, né? O que é feridinha? O que é essa glândula? O que é essa alteração que foi? Eu quero ver também, eu quero ter acesso. Tá? Então a mulher olha o próprio colo e ela entende esses 2 centímetros, ela mesma se toca. Por quê? Porque se um dia esse DIU tá muito para baixo e ela percebe, nossa, tô sentindo que tá uns 3, 4 centímetros, ela mesma tem a possibilidade de entender que ele se deslocou. Fora o fato de que um DIU que tá lá no orifício vai provocar dor, ela tem relação, né, que tá lá no canal, tem relação, vai ter dor, vai sangrar, então são indícios, né? Tem cólicas muito mais fortes do que o normal, isso é indício de que ele está se deslocando. E o que precisa fazer de exame antes de inserir um DIU? Em princípio, nada. Realizar, principalmente pensando em sistemas de saúde público, se a gente fica impondo barreiras para a inserção do DIU, e esse método de longa duração tão eficaz, que pode ser tão bacana para a maioria das mulheres, é um método muito pouco utilizado no nosso país. Só 2% das mulheres usam o DIU de cobre. Tem um monte de mulheres realizando laqueadura, usando o método hormonal cheio de efeito colateral e
pouco acesso a DIU, tá? Então, tem todo um... houve, não sei se vai continuar havendo, todo um incentivo aí do Ministério da Saúde para que as mulheres conhecessem mais e tivessem mais acesso, treinamento, inclusive em algumas cidades, né, tem uma norma técnica do Ministério da Saúde que permite que enfermeiras insiram DIU de cobre nas unidades básicas de saúde. Então, Florianópolis, que é a cidade onde eu vivo, é uma dessas cidades, tá? Que tem feito treinamento de profissionais de saúde para inserção de DIU de cobre. Seria bacana, claro, ter um Papa Nicolau feito, estar com as sorologias em dia, HIV, sífilis, hepatite B e C, mas não são exames que necessários ou impeditivos, né, se eles não foram realizados, de inserir o DIU, tá? O que mais? Depois, então, acompanhamento. Pode-se fazer um ultrassom, né, para ver se ele não está lá no orifício, lá no canal, mas não é imprescindível realizar ultrassom também. Que outras questões? Mulheres que não tiveram filhos podem inserir DIU? Podem inserir DIU. Tá? Mulheres jovens, inclusive, têm benefício, porque cada vez mais a gente sabe, tem um estudo grande aí holandês, né? The Danish Sex Hormone Study, que tem mostrado, são 2 milhões de mulheres estudadas, e tem mostrado a associação do uso de pílula anticoncepcional com depressão e com câncer de mama, e depressão principalmente em meninas jovens. Então, a gente tem aí no DIU uma oportunidade muito bacana de ter contracepção de longa duração, ele dura até 10 anos, né? Em meninas jovens. Provoca infertilidade? Não provoca infertilidade. Houve muito debate no meio científico questionando-se se usuárias de DIU tinham mais chance de desenvolver uma infecção que se chama DIP, doença inflamatória pélvica. Hoje a gente sabe que não existe essa relação de uso de DIU e doença inflamatória pélvica. Então, o DIU é um método bacana, seguro, disponível nas unidades básicas de saúde. Se não está disponível, se as mulheres têm dificuldade, elas precisam começar a reclamar, precisam colocar a boca no trombone, fazer reclamação para a ouvidoria, nos coletivos de mulheres, Conselho Municipal de Saúde da sua cidade, ouvidoria dos planos de saúde, né? Porque tem muitos médicos que só colocam se pagar um valor por fora, mas a ANS tem uma norma que eu vou colocar lá embaixo também, que exige dos conveniados ginecologistas, que insiram o DIU. Então, informem-se e boa sorte!